Então, gravando a terceira entrevista aqui com a dona Leila, agradecemos, Augustinho, câmera, eu, Hércules, a entrevista 60 anos da paróquia Santa Rita de Cássia. Leila, faz uma breve apresentação de você, filiação, família, para a gente poder conhecê-la um pouco mais. Bem, eu venho de uma família bem estruturada, graças a Deus. Meus pais tiveram 15 filhos e eu sou a oitava, mas alguns já faleceram agora, né? E sempre assim, muito ligada na igreja, desde menina, cantava no coral do Padre Geraldo, lá na igreja de Lourdes. Me casei lá, batizei 2 filhos lá e o último eu batizei aqui. E estive no convento, teve uma época, com a idade de 16 para 17 anos, eu fui para o convento, tive 3 anos lá, cheguei a ser noviça e deixei porque eu achei que era muito rigoroso. E eu sou muito espontânea, gosto de mexer, de ir aqui e ali. Então eu não aguento ficar parado, mas o clima do convento era bom, eu gostava, aprendi muito. E quando eu saí de lá eu pensei de ir para outro. Só que eu encontrei meus pais com dificuldade financeira e tudo, eu resolvi trabalhar para ajudar. E nisso eu conheci meu marido, né? E esse meu conhecimento acabou em casamento, com 3 filhos eu tenho, graças a Deus. Tenho 7 netos, um bisneto. E estou aí, continuo a querer fazer alguma coisa na igreja, porque até agora eu acho que eu não faço nada. Mexo com a catequese, nossa, tem um bichinho aqui, desculpa. Mexo com a catequese, com a liturgia, né? Gosto muito de cantar e tudo. E quando eu vim para aqui, antes de eu mudar aqui para o bairro, eu vinha muito aqui. Eu trabalhava na Sucam, lá na ilha. Quando eu terminava meu trabalho na quinta-feira, eu pegava o ônibus e vinha para aqui, para a missa das 19h30. Naquela época não tinha nem terminado, eu vim fazer esse piso da igreja e tudo, sabe? Aí quando eu mudei para aqui, exatamente quando eu mudei para aqui, eu estava já fazendo o primeiro ano de faculdade. Então eu vi aqui, não tinha cantoria. O canto que se cantava nas missas era o disquinho das Paulinas, colocava no som e tocava nos horários que precisava. Aí eu fiquei assim, isso me incomodou muito. Como eu sempre gostei de cantar, na época era o Frei Leopoldo, eu conversei com ele, falei que estava novata aqui, queria fazer alguma coisa e estava vendo a necessidade de alguém para cantar nas missas. Nisso eu passei a cantar, mas não tinha mais ninguém. Eu cantava, eu punha o povo para cantar, mas eu cantava lá em cima no microfone. Eu vinha meia hora, 20 minutos antes da missa, ensaiava com o pessoal, fazia disputa de um lado para outro durante os ensaios, o pessoal animar. E aí saía muito canto, a igreja enchia de vozes, eu amava isso. Até que eu resolvi também juntar um povo para trabalhar com a liturgia, porque era assim, pegavam um lá no meio da igreja, outro aqui, para ler. Não tinha treino, não tinha nada. Então eu arranjei uma turminha boa, até tinha um senhor aí, esqueci o nome dele agora, ele não conseguia ler, ele tinha dificuldade demais, mas ele queria. Então o que eu fazia? Toda terça-feira eu saía do trabalho e vinha para cá, juntava a turma,
pegava os folhetos, a gente ensaiava com eles, quando tinha palavras difíceis a gente corrigia, né? E o pessoal foi assim, ficando bastante treinado em ler. Esse senhor era de Olinda. Ele acabou sendo um dos melhores leitores que a gente tinha. Precisava ver que bonitinho, eu amava ele. Hoje ele já está no céu. Então, essa turma foi crescendo, a gente foi ensaiando, fomos acostumando. A turma de canto não conseguia juntar. O povo cantava na igreja, eu tinha que estar em todas. Às vezes eu participava de 4 missas para ensaiar os cantos com o pessoal. E naquele tempo tinha muita missa nas comunidades, nas casas. Não era igual hoje, não tinha, né? As outras paróquias, né? Então eu estava sempre ali ensaiando cantos e o povo cantando. A minha alegria era ver a igreja cheia de vozes. Era muito bom. E essa equipe de liturgia, ela prevaleceu. Mas quando eu resolvi ir para os Estados Unidos, que foi em 88, eu deixei a turma. Aí ficou um pouco mais difícil. Alguém telefonava, escrevia para mim, eu estou vendo fulano cantar, mas eu escutei a sua voz. Mas eles foram acostumando. Aí apareceu o Toninho. Toninho começou também. Então, quando eu cheguei, que eu voltei, eu fiquei lá 2 anos e 9 meses. Aí, quando eu voltei, já tinha bastante gente que estava sumindo a cantoria, né? Eu achei ótimo. Só que eu não conseguia entrar. Nesse grupo eu não conseguia entrar, não, porque tinha mais jovens, né? E a juventude, quando pega uma coisa, ela quer levar em frente mesmo. Por sinal, a juventude aqui vai muito bem, mas já esteve melhor, né? Já esteve melhor. O meu sonho era ver a igreja cheia de gente cantando e um pouco menos de instrumento, que às vezes o grupo canta, mas o instrumento supera as vozes, você não consegue ouvir o que fala o canto. E isso eu fazia questão de ensinar para o pessoal. Então, hoje está aí a igreja, nessas condições, muitos grupos cantando, né? Muitos grupos. E eu acredito que está satisfazendo. Então, eu passei por vários freis aqui, né? Vários passaram pela minha vida, que eu tenho muita saudade, muita lembrança. Frei Leopoldo, Frei Cristóvão, Frei Eurípides. Saudade, dá muita saudade. Muita saudade. Frei Eurípides sentava naquele último banco aqui, na pontinha. Quando eu chegava para a missa, eu ia na cabeça dele, assim, dava um beijo na careca dele. Ele... Era muito tímido, né? Mas nós éramos muito amigos, graças a Deus. Fui amiga de todos que passaram por aqui, lembro-me de todos na missa, dos que faleceram. E assim estou indo, né? Não sei ficar sem vir à igreja, isso para mim é um alimento. É um alimento mesmo. Se eu deixar a missa, a semana para mim não é o que eu pensei. O seu nome completo e o nome dos seus pais? Meu nome, Leila Martins Fioretti, Fioretti do meu marido, né? Da raça italiana. E meu pai foi também veterano lá no bairro de Lourdes, Horácio Martins de Mello. E minha mãe, Dulcelina Alves de Araújo, descendente do povo da Ilha dos Araújos. A família da minha mãe era dona da ilha. Então, quando meu avô morreu, os meus tios quiseram vender, dividir, aí venderam a ilha. E a gente tem muita saudade também da ilha, muita saudade. Você disse que antes de residir no bairro Santa Rita, você vinha aqui no bairro. Por quê?
devoção a Santa Rita, pela novena. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Bem, disso aí eu tenho até uma graça alcançada. Certa vez, a minha mãe, meu pai teve que sair de casa, foi para São Paulo para arrumar trabalho, porque a situação não estava fácil. Então meu pai foi e a minha mãe também vinha aqui, os dois vinham lá da Baía de Luz de bicicleta aqui também, durante o dia, e eu vinha à noite, por causa do trabalho. E aí a minha mãe estava com muita dificuldade, estava muito triste, meu pai não tinha conseguido emprego. Aí um dia minha mãe falou assim, eu vou comprar um bilhete de loteria e vou lá em Santa Rita e eu vou ganhar. Menina, minha mãe comprou o bilhete e veio. Você acredita que era quinta-feira, acho que na sexta-feira que corria e deu o primeiro prêmio. Uma pena que minha mãe comprou só um bilhetinho. Ganhou 10 mil naquela época, nem sei se era 10 milhões, o que era. Aí melhorou a situação, meu pai veio embora e minha mãe continuou frequentando aqui. Foi assim, isso para mim foi uma bênção, foi uma graça mesmo que minha mãe alcançou. E ela vinha a pé. A gente morava perto da igreja de Lourdes e minha mãe vinha a pé aqui. Morri de pena, né? Mas é uma devoção que valeu a pena. E como era o bairro Santa Rita nessa época? O que você recorda disso? Como era? Descreve pra gente. Nossa, o bairro Santa Rita parecia que era uma como que se diz? Uma colônia. Tinha poucas casas, não era calçado. O bairro Santa Rita foi calçado quando nós mudamos para aqui. Era muita lama, muita lama. Quando estava asfaltando a minha rua, né, que é a Venceslau, a gente tinha um carrinho Fusquinha. A gente deixava o Fusquinha lá na Venceslau para chegar em casa, porque senão ele ficava atolado. Mas era muito bom. Era muita poeira. Muita poeira e muita lama. Na sua opinião, qual foi a importância dos freios aqui para o bairro? Foi muito grande. Olha, para você ver, trouxe o santuário, né, que ainda não era santuário, foi elevado a santuário, eu me lembro muito bem do dia. Foi elevado a santuário e as melhorias foram acontecendo, porque vinha muita gente aqui, né? Naquele tempo, vinha mais gente do que hoje. Essa igreja enchia. E eu não sei o que aconteceu, que hoje não está mais igual. Talvez as lideranças, né? Não sei, não posso culpar ninguém, mas acredito que as lideranças atraem muito ou dispersa, né? Eu acredito que seja isso. Então as pessoas também acostumaram a viver sem Santa Rita, só pode, né? As procissões de Santa Rita eram longas, muita gente fazia procissão. Eu acho que está na hora da gente resgatar isso. Fazer um movimento, não sei como que poderia ser, um movimento para o povo ser mais atraído, né? Porque todo lugar tem, né? Hoje não tem mais a procissão de Santa Rita. Talvez se acontecesse hoje, pelo menos uma vez no mês, poderia atrair mais. As pessoas têm devoção, mas estão com dificuldade, né, de frequentar. Não sei como. No campo social, o que é que você recorda assim, da ação da nossa paróquia? Com a construção, por exemplo, das obras sociais? Tá. As obras sociais foi um sucesso. Eu trabalhei ali de voluntária como dentista
Na época tinha Frei Cássio, né? E o Frei Cássio é que coordenava lá. Então, Frei Cássio coordenava, eu me dispus a atender, né? Era tudo 0800. E a gente ainda fazia outra coisa. Quando precisava de material, eu pegava meu carrinho, que ainda era fusquinha, botava o Frei Cássio dentro e a gente ia lá na Secretaria de Saúde buscar material para atender o pessoal. E a gente recebia o que precisava, eles davam, e a gente tratava do povo. Até hoje tem gente aí que tratou comigo ali, que às vezes comenta, né? Que era muito bom. E as obras sociais tinham também outros cursos, né? A Dorinha mesmo, ela dava aula de costura, Dorinha Delvaí. E tinha também aula de... Não era marceneiro, de mexer com ferragem. Tinha uma aula ali disso também. E era muito bom. O Geraldo Norato, ele é evangélico, ele mora em frente à minha casa. Talvez ele possa te ajudar também. Geraldo Norato dava aula de eletricidade, eletricista. Ele dava aula ali também. E saíram vários profissionais na área das aulas do Geraldo Norato. Fala para nós um pouquinho, você já citou a questão da devoção de Santa Rita, mas tem assim uma festa, um evento grande que marcou assim a sua vida, a sua história aqui relacionado com a paróquia? Bem, teve, para mim, a maior festa que teve relacionada com a paróquia foi quando foi elevada a santuário. Quando elevada a santuário. Como foi a celebração? Fala para nós, o que você recorda desse dia? Será que eu consigo recordar? Eu achei, foi uma coisa muito linda, aqueles quadros que foram para a parede, foram todos abençoados, o pessoal com vela próximo dos quadros, né? Foi muito bonito. E as festas de Santa Rita, para mim, mesmo que durante o ano não venha muita gente, mas as festas de Santa Rita atraem muito. E eu gosto muito de estar nesse meio, trabalhando. Acho que foi ano passado, eu até trabalhei na barraca de pastel. Só que hoje na cidade eu não aguento mais muita coisa, né? Eu vou fazer mês que vem 76 anos. E aí ficar em pé na barraca, vai ali, vai aqui, cansa demais. Cansa muito. Mas tem muita juventude aí que pode abraçar essa causa também. Coral do Santuário, o que a gente tem para ouvir a respeito? Nossa, Coral do Santuário é a melhor coisa da minha vida, porque eu gosto muito de cantar. Gosto muito de Frei Luiz e o coral inteiro, né? Frei Luiz, no meio de nós, é um pai. E agora ele nos deixou órfãos. Estamos órfãos, com muita saudade já. E acredito que agora nem vai ter mais coral com a gente, porque o que ele foi mexer, né? Formação, e ele gosta de trabalhar com a formação. Mas o santuário tem atraído muitos fiéis, tá? Muitos fiéis. Durante esse último que nós fizemos, o Frei Luiz sempre me põe na frente, né, para segurar. Aí eu via, tinha pessoas que chegavam a ficar assim, enquanto a gente cantava, menino. Eu via pessoas quase em êxtase enquanto escutava o coral cantar. É muito bom. Se a gente pudesse ter um maestro para continuar esse coral aqui, seria muito bom. Eu acho que eu chegaria nos 100 anos cantando. Falta pouco, né?
Alguma coisa a mais que você gostaria de compartilhar com a gente da história do seu envolvimento com a paróquia no decorrer desse tempo? Ah, tá. Eu tive... Sabe, meu marido me acompanhava, né, em tudo. Só que ele faleceu, a gente tinha 14 anos e meio só de casado. E ele tinha ciúme. Em vez de eu ficar no banco junto com ele, eu tinha que ir lá para frente cantar, porque não tinha aquele tanto de gente, eu tinha que pôr o povo para cantar lá na frente. E ele ficava morrendo de ciúme, que não queria que eu fosse, me segurando, mas não tinha jeito. Aí um dia eu resolvi ficar com ele, veio o Frei Cristóvão. Nós temos que ficar lá em cima. Não tinha como você, num banco, né, colocar um povo desse tanto aqui, que na época tinha muita gente. Tinha muita gente. E assim a gente foi. Eu só deixei... quando também eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, eu fui em 88, eu voltei em 91. O que eu fiz? Tinha uma menina que cantava no meio dos meninos, sim, mas não tinha, os meninos não conseguiam cantar direito. Aí eu criei o coralzinho das crianças. Esse coral das crianças que tem aqui, eu que criei. Aí eu comprei um disco, um LP de músicas para as crianças, e esse disco tinha o nome Ovelhinhas de Jesus. Aí eu falei, nosso coral vai chamar Ovelhinhas de Jesus. E está até hoje, né? Ovelhinhas de Jesus. Eu gosto de ver. A minha intenção era colocar eles, fazer pelo menos 2 vozes. Mas logo alguém interessou e ficou... Aí eu saí. E assim, pessoas que você pôde trabalhar juntos, que nomes você poderia apontar para a gente que fizeram um grande trabalho para a paróquia? Olha, eu tenho um nome, mas já é falecido. A Irani. A Irani trabalhava na Casa dos Freis e aqui naquela época tinha missa todas as noites. E a Irani sentava no segundo banco ali e ela tirava os cantos dali. Cantava com aquela vozinha, tinha uma voz linda. E tinha uma senhora aqui, Dona Luísa, ela faleceu. Todas as missas que ela estava, quando dava a hora da consagração, ela terminou a consagração, ela tirava um canto. Era sempre o mesmo, não sei se vocês conhecem. Ele canta assim: sim, baixastes lá do céu, entre nós morar vieste, estás presente, tu dissestes, eu creio, ó Senhor, eu creio, ó Senhor, ó Senhor. Ela cantava sozinha, e a gente sabia, nós aprendemos com ela, mas a gente deixava ela sozinha cantando. O Frei esperava ela terminar de cantar para prosseguir. Era uma gracinha ela. E a gente teve muitas pessoas. Dona Abigail era muito forte aqui, falecida também, né? Dona Abigail ajudava muito, me parece que ela até costurava para os freis, tudo. Então essas pessoas antigas que estavam engajadas aqui, já faleceram, não aparece outro no lugar, né? Quem foi, foi e acabou. É uma pena. Os trabalhos com as comunidades rurais, você teve algum envolvimento? Não, com as comunidades rurais, eu só ia na Fazenda da Glória, nas missas. Tinha missa na Fazenda da Glória, a Dona Lúcia participava muito. Inclusive, nós temos uma foto da Dona Lúcia tocando acordeon e seu Sebastião tocando violão.
Sebastião foi pioneiro aqui, sabe? Hoje ele está... Hoje quanto? 9? Dia 7 agora ele fez 98 anos. Já não está mais bem, sabe? O Sebastião ajudou muito nessa igreja, a Dona Lúcia ajudou. E nas missas lá na Fazenda da Glória eu participava sempre. Mas zona rural não. Eu trabalhei bem no início, trabalhei com a SEBS, Comunidade Eclesiástica de Base. E naquela época nós dividimos o bairro em setores. O meu setor era o setor 2, onde que eu moro hoje. Pegava da BR até do outro lado da BR. Então um dia eu resolvi fazer um trabalho de tipo cadastro, mas eu fiz num papel. Como é que chama esse papel que você faz cartazes? Não sabe, esse papel que você faz cartazes, escreve grande... Cartolina. Cartolina. Pegava a cartolina, eu dividi na cartolina o meu setor todo, coloquei casa por casa com número. Ali naquela cartolina, para a gente ter o controle. Se tivesse casa vazia, tinha casa vazia. Se a pessoa mudasse, mudou. Naquela época, quem trabalhava comigo, Frei Marinho. Frei Marinho era muito da SEBS. E Frei Marinho gostou tanto daquele cartaz que ele levou para Belo Horizonte, levou de exemplo, e depois eu não sei o que o Marinho fez com aquele cartaz, menino. Depois consumiu com ele, mas a minha intenção era aflorar a ideia de cada setor para a gente ter ali tudo organizadinho. Agora, zona rural, eu não trabalhei, não. Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos. O que dizer? Bênção. Bênção, saudade. Alegrias e tristezas. Pelas perdas que a gente já teve. Eu acho que no dia dos 60 anos teria que fazer uma memória aos que viveram aqui que já não estão mais. Uma sugestão para você ver. Muita gente, tá? Deixa então uma mensagem para nós, parabenizando a paróquia pelos 60 anos. Uma mensagem bem bonita que vai ser, com certeza, aí transmitida quando estiver completando 60 anos. Bem, falar de Santa Rita, falar de 60 anos, é até meio difícil. Mas eu acredito que eu posso pedir aos santarritenses que frequentem mais, que amem mais, porque hoje a gente está aqui e amanhã a gente não estará mais, igual muitos que estiveram e não estão mais. E que Santa Rita seja realmente venerada, que Santa Rita receba realmente o calor que ela transmite para a gente. Chega até a arrepiar. Esse calor de... Pode chamar de mãe, outra mãe, uma mãe adotiva, que Maria é nossa mãe, Santa Rita é outra mãe, que está nos guiando, que está aí sempre atendendo os pedidos. Muitos milagres eu já vi serem anunciados aí. E esse da minha mãe, muitas vezes a pessoa fala, que Deus não olha para dinheiro, Deus não ajuda a ganhar dinheiro. Mas quando uma mãe fica com a casa cheia de filhos e está desesperada e o marido fora buscando ganhar pão, é um milagre, sim. É um milagre. Então, meus amores, meus conterrâneos, eu sou como se tivesse nascido aqui. Eu sou de Santa Rita. Eu nasci em Governador Valadares, eu sou de Santa Rita. Eu não tenho pico de vontade de mudar daqui. Então, a turma que vocês estão aí, jovens, adultos mesmos, vamos conservar essa devoção, vamos
engrandecer Santa Rita e agradecer. Agradecer também aos nossos freis, todos que já passaram por aqui, que estão aqui. E na lembrança póstuma nós temos muitos, que eu não vou nem enumerar aqui, que pode acontecer de eu esquecer, né? Mas os mais próximos, eu já até falei neles aqui, os que partiram de pouco tempo, eu já falei neles, merecem também nossa homenagem póstuma. E mais paz e bem. Paz e bem. Nosso muito obrigado, Leila, Nada. por essa colaboração, essa participação, e pedindo a Deus que nos ilumine, que esse projeto possa realmente ser concretizado. E com certeza a sua participação é muito valiosa, porque você faz parte da nossa história.